Vamos falar agora sobre a psicologia, de uma forma geral, né? E aí, não sei se alguém já paga aqui psicologia forense, mas a psicologia é um ramo da ciência, né? Até há quem discuta a cientificidade do conhecimento da psicologia, né? Dizem que são associações casuais, então como é que há uma compreensão de que um trauma possa vir a repercutir no seu comportamento, né, de forma determinante, e há apreensões intuitivas de como o cérebro funciona, né, que Freud não teria condição de, naquela época, ter chamar isso de ciência, né? Por exemplo, no livro dele, A Interpretação dos Sonhos, há uma passagem interessante em que uma das suas pacientes, ela dizia que sonhava muito com violeta, que em inglês é violet, né? E aí o que foi que ele percebeu? Aí, na verdade, a senhora sonha com violeta, mas a senhora, eu vejo nisso uma intenção de trair seu marido. Pelo amor de Deus, o que é que tem a ver, né? E aí ele vai verificar que o violet, da violeta, da flor, se escreve quase igual ao violate, que é o violar, né? O violar o dever de fidelidade e tudo, e terminou fazendo muito sentido no caso concreto, né? Então, vejam, o nosso crânio, o nosso cérebro é muito complexo, né? Às vezes eu mesmo, quando estou com muito sono, eu começo a falar coisas sem nenhum sentido. Mariana vive rindo de mim por causa disso. Mas eu não sei como é que eu faço essas construções mentais, e quando eu penso, por exemplo, eu penso no carro, e no carro tem um motorista de Fórmula 1, aí vou fazer uma associação com a marca de pneu que tem... Ou seja, é uma coisa maluca, né? Mas isso acontece de forma instantânea quase no cérebro. Então, há muito da psicologia que a gente observa depois como comprovação, como conhecimento científico verdadeiro, certo? Não é simples adivinhação. E pensando nisso, a gente vai aí realçar a importância da psicologia em pelo menos duas áreas centrais, que eu posso destacar aqui para vocês. A primeira é a da mediação dos conflitos. Quem é que nunca utilizou uma estratégia de convencimento a partir mesmo que de forma intuitiva, de conhecimentos do comportamento, né? do que se passa na psique ou na intrasubjetividade das pessoas. E eu me lembro, estava participando de um curso sobre termos de achamento de conduta, eu tinha atuação ambiental, e um promotor de Minas disse o seguinte, que ele estava há anos num embate com uma determinada empresa, e não saía acordo, uma empresa de água, né? E aí ele teve uma ideia, vou fazer o seguinte, na nossa próxima reunião, em vez de eu estar aqui no meu birô e eles do outro lado da mesa, eu vou conseguir uma mesa redonda e vou servir a água mineral deles, da marca deles. Vou colocar na mesa. Ele disse que aquele gesto simples fez toda a diferença. O que é que ele mostrou? Que ele tem a respeitabilidade pela empresa e que ele estava ali numa postura não de acusar, de colocar o dedo, mas de colaborar para a adequação da empresa. E terminou saindo o termo de achamento de conduta, né? Então, vejam, são conhecimentos que são importantes para que a gente possa aprimorar as relações humanas. E, obviamente, não precisa nem dizer como se aplica ao direito, né? A gente muitas vezes tem a visão do processo como algo sempre litigioso, um contra o outro. E cada vez mais a gente tem visto tentativas
de fazer com que no processo haja a cooperação, a colaboração. Porque um provimento jurisdicional justo, adequado, é interessante, é de interesse de todas as pessoas. Não é porque eu ganho um processo que eu vou ficar feliz quando há um massacre injusto do meu oponente. Eu posso até ficar feliz naquele primeiro momento, mas se eu imaginar que aquela situação pode ser vivenciada por mim em um outro momento, eu posso verificar como é importante que haja essa colaboração, né? Então, acordos judiciais, composição entre membros da família, né? Quando eu trabalhava em Macaíba, as audiências mais tormentosas, mais difíceis, tirando quando eu substituía minha colega na infância e juventude, eram as audiências de família, especificamente as audiências em que havia discussão de alimentos. Aí vinha toda aquela baixaria para dizer que a mulher fez isso, aquilo, outro, que o homem fez isso, aquilo, outro, que dava para... mas ele não quer dar para mim, mas dá para a rapariga dele, né? Nesse nível, né? Então, a gente se colocava ali de uma forma tentando compor e se colocando no lugar do outro, né? Trabalhando justamente esse aspecto da psicologia. Eu fiz um curso no ano retrasado, 2019, não, foi em 2018, no final de 2018, que trabalhava, que eu até implementei isso no juizado especial, porque no juizado especial a gente tem os crimes de menor potencial ofensivo, então há, às vezes, a possibilidade de compor, de as partes se comporem. Vamos supor, uma pessoa xingou a outra, aí não, eu quero aqui pedir desculpas, realmente não foi essa a minha intenção, e há uma composição entre eles e o processo é arquivado, certo? Assim, grosso modo, acontece dessa maneira. E eu colhi algumas informações, algumas técnicas, né, dessa mediação de conflitos para que as audiências tivessem mais produtividade, de forma que todos saíssem de lá como vencedores, né? Tanto que o professor Lenischek fala do convencer, o convencer é o vencer com o outro. Não é o vencer simplesmente esmagando o seu oponente. É fazendo com que o seu oponente também ganhe dentro daquela negociação. E aí a psicologia é muito importante para essa compreensão, pessoal, para essa mediação, certo? A outra grande importância da psicologia a gente vê na vitimologia, na compreensão do papel da vítima. A vítima, muitas vezes no processo penal principalmente, sempre, historicamente tem sido esquecida. Ela é como se fosse um objeto de prova. É algo a ser estudado apenas para dizer quanto ela sofreu e quanto isso repercute e deve repercutir na pena a ser dada ao infrator, ao criminoso, certo? Só que, hoje, mais do que antes, a gente trabalha a ideia do protagonismo da vítima. Então, a gente estuda a vítima não como objeto, mas como ser partícipe, inclusive, da conclusão judicial. Eu já vi audiências em que a vítima dizia, não, eu sofri muito, e assim, foi uma situação muito delicada, em que houve o atropelamento do filho, a mãe dizia com a dor, né, meu filho foi atropelado por fulano, mas eu compreendo que nada vai trazer meu filho de volta, e se depender de mim, eu até o perdoo nesse momento. É uma elevação espiritual que eu confesso que eu talvez não teria, né? Mas é possível construir, em algumas situações, essa composição, certo? E nesse caso, a gente dá protagonismo à vítima, porque dá voz a ela para não apenas expressar sua dor ao criminoso, dizer quanto aquela atitude dele interferiu em sua vida, como fazer com que ela se coloque no lugar do criminoso e, de alguma forma, compreenda a sua situação, né? Compreenda as razões que ele eventualmente teve para cometer aquele crime. Não que
haja um perdão de tudo, mas que haja uma compreensão, certo? Então, tudo isso pode se trabalhar na psicologia, pessoal, a partir da psicologia em suas várias vertentes, né? Acho que alguém quer falar aqui. Laura. De novo, né? Eu falo muito. Quem fala muito aqui sou eu devia falar menos, vocês que deviam falar mais. É a questão, assim, de, tipo, em caso de violência contra a mulher e estupro, por exemplo, né, as delegacias de proteção à mulher, às vezes não tem, e às vezes quando tem é um delegado homem, não é porque ele seja homem, mas ele não tem esse tato, às vezes. Às vezes as mulheres que são delegadas também não têm tato. Então é muito complicado esse revitimamento, eu acho, que chama, faz com que ela conte várias vezes e sempre é questionada. Nossa. Até a questão do atendimento no hospital, eu vi em enfermagem isso, que em caso de estupro você pode correr para o hospital, você não precisa primeiro passar numa delegacia. Mas aí fica o olhar tortuoso da equipe, então é melhor que você passe na delegacia, faça o BO e vá para o hospital para fazer toda a contenção de danos, né? Receber todo o tratamento e tal. Isso é muito difícil, né? Porque a pessoa já sofreu uma violência, então daqui que ela se organize e ainda vá com material. Você tem que ir com material. Você não pode chegar do nada. Não, sofri violência. Você tem que estar ali com o corpo. Tá preservando a área do crime, digamos. Então, assim, é muito complicado, né? Eu acho que nesses casos especificamente, falta muito tato ainda. A gente tem muito a percorrer. Muito. Sem dúvida, muito. Sem dúvida. Assim, infelizmente, quando a gente olha só para o direito, né, e é uma lição que a gente vê, que a gente recebe da própria vida, da nossa própria profissão, ou da nossa própria experiência como profissional, a gente termina apequenando o direito, né? Quando há tantas formas de a gente trabalhar melhor, a partir de todos esses conhecimentos que estão à nossa disposição, para fazer justiça no caso concreto de maneira muito mais eficaz. Certo? Algo mais? Professor, rapidinho. Oi, Maria. E Laura falou, eu concordo plenamente, achei ótima a fala dela. E eu lembrei também de outras situações que também acontece essa falta de tato, né? Que é nas questões infanto-juvenil. Eu acho que a psicologia ela é muito usada, ela deveria ser muito usada nessas questões, e nem sempre é, né? Eu estava lendo um livro que é A Interpretação dos Contos de Fada, muito bom, inclusive, recomendo, e eles falam exatamente disso, que por vezes a gente acaba trazendo uma forma de, eu não sei nem como é que usar a palavra, mas assim, de transformar a criança no adulto, nessa questão judicial mesmo, e você não trata a criança com a sensibilidade que ela deveria ser tratada. Então, assim, além disso que Laura trouxe, que é extremamente pertinente, o caso da mulher e tudo mais, isso das crianças também são, né, que elas não são tratadas com a sensibilidade que elas deveriam ser. Perfeito. E Laura até falou sobre uma expressão, a redução de danos, né? Há uma tentativa também em relação às crianças que são ouvidas em juízo dessa redução de danos. Não apenas nos casos de abuso sexual que acontece, eu já participei de algumas audiências que tratavam de abuso sexual de crianças, é muito delicado, porque às vezes a criança fantasia, às vezes a criança é induzida, inclusive, a esconder o abuso que sofreu, né? Então, vejam, ela entra se for um ambiente que tem uma mesa comprida, o juiz de terno, o promotor de terno, pessoas que ela nunca viu na vida, qual a espontaneidade que ela vai ter para narrar algo que pode ter representado sofrimento, né, na sua vida? Então, há algumas experiências em que essa criança é atendida num ambiente de maior conforto, a partir de um profissional da psicologia, né, que vai trabalhar de maneira muito mais científica, né, muito mais apropriada do que a gente que não tem uma formação específica. Mas isso também não nos exime de procurar também conhecimentos, né, como você está fazendo, até lendo algo além do direito, que eu acho fantástico, né, para aprimorar a nossa atuação, sem dúvida. Professor,
Desculpa, Oi, tô Maria. falando também. Não, Mas só complementando, quando você falou a questão de elas começam a fantasiar, né? Isso é muito real, e eu vi muito isso no livro, porque o autor, inclusive eu até falei aí, é Bruno, é porque eu não sei escrever o nome dele e nem pronunciar, mas assim, ele fala justamente disso, que as crianças, quando elas estão nesse processo de desenvolvimento, já é claro, né? É natural as pessoas trazerem contos para elas irem lendo e tal. É até uma forma de estimular a leitura. Mas o exato. quanto, às vezes, isso não se torna problemático, porque ele fala isso, que é da natureza humana, é do seu instinto, ele cita até Freud, e ele fala que é do instinto humano você ter essa naturalização de certas violências. E a criança, ela também passa por isso, né? Às vezes ela sofre, como o senhor bem disse, um abuso ou alguma coisa do tipo, e ela passa a fantasiar coisas que ela via nessas narrativas também. Às vezes é o abuso parental mesmo, é a forma que é tratado dentro de casa ou por parentes próximos, e ela não consegue distinguir até que ponto ela está sendo realmente está sendo abusada e até Exato. que ponto aquilo é natural do ser humano, né? Pois é, perfeito. E aí só reforça a importância da gente buscar em outras ciências esses conhecimentos, né? Então, se sintam muito estimulados a buscarem além do direito também, pessoal. E isso não vai ser traição à ciência que vocês estão acolhendo, né? Então, que vocês elegeram como uma carreira profissional. Muito pelo contrário, dá uma visão muito mais completa da realidade que a gente trata, né? Sempre se dizia, quem só direito sabe, nada de direito sabe. Então, sigam por esse caminho, ampliando justamente esse horizonte do saber. Bárbara. Umas pessoas tinham levantado antes de mim, se quiser falar. Acho que até Ângelo queria colaborar. Pode falar, Ângelo, por mim. Acho que Sara também tem. Sara levantou também. Abaixo, Bárbara, seu som. Tá bem baixinho. Foi mal. Melhorou. Tá melhor agora? Perfeito, perfeito. Agora sim é um som, viu? Eu queria só tirar uma dúvida com relação a essa assistência psicológica do profissional da psicologia no processo. Ele Sim. seria solicitado pelo promotor ou pelo próprio juiz mesmo, assim? Eu acho muito interessante essa parte. É muito interessante. Depende do momento, né? E depende do tipo de processo. Aqui a gente, por exemplo, aqui nas promotorias de infância e juventude, em algumas promotorias mais específicas também, que tem um tratamento das crianças, existe uma equipe multidisciplinar para, em alguns momentos, em algumas situações, fazerem essa abordagem com a criança, né? Então, assistente social, psicóloga, então o tratamento é diferenciado, certo? E os promotores de infância e juventude também têm uma sensibilidade aqui, tem uma sensibilidade em relação a esse atendimento, né? Então, olhei lá em Macaíba, com a juíza que era da infância e juventude, da família também, que ela, por iniciativa própria, fez questão de formar um núcleo de, vamos dizer assim, multidisciplinar também, com psicólogo, assistente social, que fazia, muitas vezes, o acompanhamento, não apenas das crianças que eram vítimas de abuso, mas também dos adolescentes infratores, para saber, por exemplo, como é que eles estavam se desenvolvendo, né? Como é que eles estavam, quais os problemas que eles enfrentavam no cumprimento das medidas socioeducativas, né? Então, era uma iniciativa da magistrada, né? Pela sensibilidade que ela tinha em relação à causa da infância e juventude, né? Então, depende muito do processo e do momento processual que se vivencia. Obrigada. Eu acho incrível essa colaboração dos psicólogos nos processos. Demais, demais. E eu vou falar mais um pouco, já sobre outras aplicações. Mas temos aqui Sara, Thalissa. Oi, eu posso falar? Oi, Sara.
Agora chegou na sua vez, né? Chegou na minha área. Na sua área. Chegou na minha área. E eu tô falando Pois só é. bobagem. Não, imagina. Inclusive, eu quero agradecer por dar essa abertura para falar da psicologia, porque eu estudei, né, desenvolvimento humano durante muito tempo da minha vida, durante esses 5 anos de graduação, e eu cheguei a pagar a disciplina de psicologia jurídica, e a gente foi a campo também. E algo que eu sentia muito é que nas outras profissões, principalmente no serviço social, a psicologia, a gente conseguia se integrar muito bem, mas que no direito há esse distanciamento muito característico das diferenças entre as abordagens do direito e da psicologia, e o quanto é importante a gente, no curso, na formação do direito, a gente pensar realmente nesse trabalho interdisciplinar, nessa colaboração entre as áreas, sabe? Com Então, certeza. aplaudo muito essa perspectiva e muita coisa para falar. Eu estava pensando aqui em falar também sobre o livro, né, que as colegas estavam falando, a Psicanálise dos Contos de Fadas, a gente com certeza lê durante a graduação, que é de Bruno Bettelheim, eu acho, se eu não me engano. E ele realmente é fantástico como introdução, eu acho que é sensacional, que é muito específico da psicanálise, mas fala muito sobre o desenvolvimento humano. Então, o desenvolvimento do pensar da criança, para quem se interessa muito sobre, para trabalhar com criança, trabalhar no direito da criança, é muito importante pensar sobre como nessas fases iniciais do desenvolvimento, a criança ela tem uma percepção da realidade diferente, uma forma de manifestar a realidade diferente. Então, para a gente, a linguagem falada é muito explícita, mas ela só começa a se desenvolver mesmo na criança com a entrada na escola, então por volta dos 6 anos. E no período anterior, que geralmente é o período muito crítico de abuso sexual, que é geralmente da primeira infância, a criança ela se comunica com o mundo através do simbolismo, então, através do brincar, através do desenho. Então, é muito importante a gente saber que a criança ela se comunica nessa primeira fase de uma maneira completamente diferente do que nós adultos percebemos, sabe? Então, é muito interessante esse livro. É uma introdução bem bacana mesmo. Eu lembro de dar aula no semestre passado para a graduação e falar sobre ele. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que uma coisa também muito importante, eu acho que fruto muito desse distanciamento do direito com a psicologia é esperar muito respostas prontas da psicologia. Então, a gente, principalmente quando a gente está pensando em criança, que era muito o que eu trabalhava, é muito difícil a gente ter uma resposta pronta. Então, o juiz ele passa para o perito uma pergunta que temos que responder, mas nem sempre a criança nos dá essa via de resposta definitiva. Sim. Como a gente está trabalhando muito com esse simbólico, com isso que não é o explícito, não é o falado ainda, é muito complicado esperar uma resposta pronta da psicologia. Então, nós temos, de certa forma, meios para acessar, mas nunca é uma resposta completamente viável, sabe? E isso, em grande medida, Sara, é justamente porque há uma incompreensão nossa, né, como profissionais do direito, da própria atuação da psicologia, né? Como a gente não tem uma formação específica e muitas vezes não tem nem curiosidade de procurar saber, procurar ler alguma coisa da área e tal, a gente, por exemplo, o magistrado ou mesmo o promotor, né? Vai olhar o laudo do psicólogo, da psicóloga, aí vai dizer, sim, mas eu quero ver aqui se ela recomenda a medida socioeducativa de liberdade assistida ou de prestação de serviço à comunidade. Ele quer um dado objetivo, porque ele tem que decidir.
Ele não pode ficar, não, Uhum. talvez seja isso, talvez seja aquilo. Não, eu não posso ficar nisso. Eu tenho que decidir em uma coisa só. E muitas vezes há uma dificuldade de uma resposta objetiva e ele vai ter que decidir a partir de todos os elementos que couber, né? Ele não pode terceirizar a decisão e colocar somente nas costelas do psicólogo, da psicóloga, obviamente, né? E é por isso que você deve ter percebido essa ânsia nessa resposta pronta e acabada, que nem sempre é possível, nem sempre sequer é até desejável, né? Sim. Mas eu vou recorrer a você ainda mais, viu? Porque a gente vai começar agora a falar sobre a psicologia. Ok. Todos os seus ramos não, mas assim, de uma forma geral, do que é que vai tratar cada um desses ramos que eu destaquei aqui para vocês. E basicamente eu vi aí, eu coloquei para vocês 3 ramos fundamentais, né? Se vocês observarem aqui, ó, a psicologia criminal, a psicologia judiciária e a psicologia social. Na psicologia judiciária, qual é o foco? Identificar falso testemunho, identificar a autoria dos delitos. E aí a psicologia judiciária, portanto, pessoal, vai se debruçar basicamente sobre as pessoas que vão fazer seus depoimentos em juízo. Por isso que é psicologia judiciária, no âmbito do judiciário, né? Eu posso tanto trabalhar com a questão de como o réu responde às perguntas, né? O meu filho mais velho ficou encantado com acho que é um youtuber que ele mostrava como é que fazia os questionamentos. E a partir dos questionamentos ele identificava as mentiras, né, de alguns acusados. É muito comum que a gente veja o réu dizer, quando ele não quer negar a autoria, né? Ele responde de forma muito detalhada toda a parte que não é considerada crime. Então, naquele dia, eu escovei os dentes com uma pasta Colgate, eu botei só metade da escova, a minha escova era verde-limão, escovei 3 vezes para um lado, 3 para o outro, né? Ficou faltando esse dente aqui que eu me lembro, que eu estava com dificuldade de mastigar. Ou seja, ele entra em detalhes em questões acessórias, mas quando chega no momento do crime, ele diz, não, essa parte eu não me lembro de direito, né? Então, esse tipo de questionamento que é feito, eu gosto muito de indagar, né, e no processo penal, as próprias, tanto o defensor como o promotor, eles fazem as questões diretamente, claro, com alguma intervenção do juiz, se houver uma atitude indevida, né, como aquele caso de Mariana Ferrer, né, quando há uma agressão praticamente, e ali é uma reagressão, né, uma nova agressão, a pessoa que já foi vítima de determinado comportamento, que era tido como, para ela, indevido. Então, a gente, nos questionamentos, a gente às vezes coloca umas pegadinhas, né? Quando existe uma ação penal, né, a denúncia de vários réus, para mim, eu vou casando uma versão e outra, e não é difícil, não é raro a gente ter versões totalmente incompatíveis. E aí só nos mostra, pelo menos para mim, dá uma ideia de como ou todos estão mentindo, ou só um mente, né? Mas a mentira existe. E aí eu vou tentar extrair o que é verdadeiro, o que é compatível, inclusive, com as outras provas, né? A gente, de alguma maneira, trabalha com a teoria dos jogos, em que a gente colhe a versão de uma das pessoas e contrasta com a outra, né? E é algo mais complicado que depois a gente vai ter a oportunidade de falar. Mas na psicologia judiciária, a gente identifica se a pessoa está falando a verdade, se a testemunha está falando a verdade, né? Se o acusado ele tem uma segurança, né, naquilo que está
afirmando naquilo que ele está dizendo, a versão que ele está apresentando ao juiz, né? Mas é claro que existem perigos, né? Porque não é uma ciência exata, e eu acho que existe um filme com... existe um filme com Edward Norton, cujo nome eu me esqueci agora, mas ele é acusado de um crime, né? E a música do filme é um fado. É excepcional esse filme. Que aí, não vou falar, obviamente, como é que se dá o final, mas a gente é sempre tendente a acreditar naquela versão, né? Porque é uma versão compatível com as demais provas. Eu vou me lembrar aqui, depois eu coloco aqui para vocês. Quem conseguir achar... Seria As Duas Faces de um Crime. Exatamente, As Duas Faces de um Crime. Perfeito. Excepcional, né? Vejam que aqui a gente está falando de introdução, né? Mas é tipo uma resenha literária, de série, de filme, a gente fala sobre tudo, né? E isso é importante, pessoal, para mostrar até como a arte ela é útil para a compreensão da realidade, certo? Na psicologia judiciária também há uma preocupação da psicologia do magistrado. O que é que leva o magistrado, por exemplo, a decidir de forma mais severa em determinados casos? A psicologia do advogado. Quando o advogado se coloca de determinada maneira, aquilo atrai do juiz uma antipatia ou uma simpatia maior. E não desdém dessa avaliação, pessoal. Existem alguns advogados que, pela postura, não apenas advogados, promotores também, pela postura, terminam influenciando a própria forma do juiz decidir, né? Ou o juiz tem assim, quando o advogado, ele gosta, ou o promotor gosta muito artifício, o juiz já tem uma desconfiança e fica ressabiado, né? Ou então pode acontecer do juiz ser casadinha com o MP, né? Como a gente vê em alguns casos por aí, né? E que há uma combinação quase das decisões, e aí também já é algo que não deveria ser admitido no nosso direito, certo? Mas também há a possibilidade da psicologia judiciária ser útil para a investigação do que passa na cabeça do jurado. Isso é muito importante. Não sei se vocês assistiram, se não assistiram, assistam. Há um filme que é intitulado O Advogado do Diabo, com Keanu Reeves, né? Keanu Reeves Keanu Reeves e Al Pacino, simplesmente, né? E excepcional o filme. E tem uma passagem no filme, não sei se quem assistiu deve se lembrar, que Al Pacino, que Keanu Reeves, que o personagem de Keanu Reeves, que é um advogado, né? Que é em Lomax, ele aproveita a experiência que ele teve observando as votações dos jurados, né, dos júris norte-americanos, que não apenas acontecem nos casos como aqui no Brasil, nos casos de crimes dolosos contra a vida, mas em vários outros casos. E aí ele faz uma interpretação da postura do jurado para saber se ele vai ser mais aberto ou não à tese que ele está defendendo, né? E é uma coisa que o Ministério Público também faz, pessoal. Por exemplo, no primeiro júri que eu fiz, era um assassinato de uma mulher pelo seu companheiro. Você acha que para eu conseguir um corpo de jurados mais tendente ou mais aberto, teoricamente, a minha tese, que era da condenação dele, né, do homem, faria diferença se eu tivesse uma composição mais de homens ou mais de mulheres nesse corpo de jurado? Com certeza. Sim, com certeza. Se eu tivesse mais mulheres, havia, pelo menos em tese, mais pessoas que se colocariam no lugar da vítima, que foi uma mulher. Por outro lado, se eu tivesse mais homens, pode ser que eles naturalizassem. Não, foi uma agressão, ele não quis matar, eu mesmo já bati na minha mulher e tal. Então, pode ser que eles tivessem uma compreensão diferente, né? Então, toda vida que haver jurado lá no Cruzeta,
eu já colhia informações de uma pessoa de confiança de lá, que dizia mais ou menos assim, o perfil daquela pessoa, né? Então eram sorteados os 21, eram escolhidos 21, sorteados 21, e desses 21 eu fazia uma lista completa para afastar as pessoas que realmente não conviriam participar de forma, porque teriam a sua imparcialidade um pouco prejudicada, né, naquele caso concreto. Vejam como é importante a psicologia judiciária, né? Professor, Então, acho que esse canal que o senhor falou que o teu filho assiste é metaforando, não? Eu acho que sim. Eu não sei se é uma pessoa que tem um canal no YouTube. Vitor Santos, o nome dele. Eu acho que sim. Acho que É sim. muito legal. Eu comprei um curso dele recentemente e estou estudando. É muito interessante para você ver se a pessoa está falando a verdade mesmo. Perfeito. Ele fala que você tem que ver mais de uma coisa. Não adianta você só ver a lógica no que a pessoa fala, você só ver as expressões, a linguagem não verbal do corpo. Você tem que ver também a fisionomia, a face, exatamente. A forma como ele desvia o olhar em determinados momentos. Chamado método SCANS. Você tem que ver mais de uma fonte para você saber mesmo. Se o cara está mentindo, etc. É bem legal. Muito interessante. Eu também fiz esse curso, professor, e eu ia perguntar, porque ele diz que hoje já é usado os laudos que ele faz em alguns casos, e que não é como se fosse uma prova final, mas que ela é uma prova que ajuda a investigação saber para que caminho percorrer e etc. Pois é, esse filme com tipo Edward indício, Norton, né? Exato, é um elemento de prova que a gente vai considerar juntamente com os outros, né? Não é uma coisa determinante, mas é útil, né, para a gente compreender. E eu já peguei muita incongruência, muita inconsistência a partir dos questionamentos em audiência, né? Que eu ia falar... vou considerar a palavra enquanto estou... Acho que era do filme. Do filme de Edward Norton, né? A gente fica o tempo todo assim, não, eu estou convencido, isso realmente a análise que é feita da psicologia dele, do que aconteceu, me convence. Mas aí, né, tudo pode acontecer. A gente pode ser traído por essas convicções. Pois não, quem é que tem aqui Lucas, Laura, Pedro, com a mão levantada. Pedro, acho, né, que levantou primeiro. Ah, tudo bem. Quem quiser falar primeiro, pode falar. Não, já que você está com a palavra, fala logo, Pedro. Tranquilo, sem problema. Eu li um livro muito interessante no âmbito da psicologia e da economia comportamental, que é bem famoso, assim, é best-seller, né? Popstar, Daniel Kahneman e tal, que é Rápido e Devagar. E ele traz uma passagem que ele cita um estudo, algo do tipo assim, que ele examinou 8 juízes, se eu não me engano, e sobre a dosimetria de cada pena perto da hora do almoço. Então, por exemplo, ele analisou as decisões logo antes da hora do almoço e logo depois, né? E aí ele viu que tinha uma diferença muito grande na severidade da pena quando os juízes estavam supostamente com fome e alimentados, né? Eu também estou com fome, Lucas. Eu acho que a gente não deve nem falar de comida uma hora dessa. Mas, sem dúvida, vocês vão ver na segunda unidade uma corrente de pensamento jurídico que é o realismo jurídico. E o realismo jurídico considera, inclusive, esses aspectos que podem ser, assim, tidos como, poxa, não deveria ser considerado isso, né? A fome do juiz, ou as experiências prévias dele, mas isso tudo deve ser considerado, sim, né? Até a matriz ideológica dele, com certeza pesa, né, na sua decisão. O Daniel Kahneman, ele chama até esse fenômeno de esgotamento do ego. É quando você passa muito tempo sem comer e concentrado, e você tende a ficar com mau humor, com alguma coisa assim, sabe? E eu achei muito interessante essa parte, né? Eu já estou começando a ficar com mau humor, porque a fome está...
Mas diga aí, Laura, agora. Excelente indicação. Kahneman, inclusive, foi o Nobel, né? É mais uma pergunta mesmo. Oi, não, tipo assim, a gente estuda a graduação inteira, sei lá, e aí a gente vai fazendo leituras adicionais e se construindo como profissional. Aí, a partir do momento que eu identifico que alguém está dando um depoimento falso, é válido isso? Isso, tipo, na minha posição de jurista, é válido isso aí para pesa numa decisão ou não? Ou vai precisar de um profissional da psicologia, um psiquiatra ali, entendeu? Muito boa pergunta. Eu atuo em processo penal e a gente, em todo momento, está escutando versões, né? Versões do fato, do que aconteceu. Então, qual é o nosso papel? Quando a gente trabalha nessa seara, eu não tenho um psicólogo à minha disposição na audiência, nem aqui no Ministério Público para me assessorar, não, olha, ele está olhando assim e tal, talvez... O que é que eu trabalho? A partir das minhas leituras e a partir da experiência também, né? Eu vou tentando construir um mapa de coerência. Então, por exemplo, se aquela versão parece absolutamente inverossímil, ou ela não se sustenta diante de outros elementos de prova, eu vou desconsiderar. E aí o que é que acontece? Quando eu detecto uma mentira deslavada, né, de um determinado acusado, termina havendo a contaminação de todo o seu depoimento. Para mim, muitas vezes, eu assim, termino desacreditando tudo que ele fala. Olha, a pessoa que mente em determinada circunstância, ele está disposto a mentir em qualquer circunstância para levar a cara, né? Agora, o que a gente observa muitas vezes é a pessoa reconhecendo coisa que nem cometeu. E eu já participei de uma audiência que o advogado, o defensor, ficou indignado. Porque o cara assumiu ser traficante, quando, na verdade, a droga era de outra pessoa, né? E o advogado indignado, porque sabia que ele estava assumindo a culpa pelo outro, né? Para alguma recompensa, alguma proteção dentro da facção, né? Isso ou uma ameaça também. Ou ameaça, claro. Porque é bem complicado. Aí, nesse caso, ninguém pode fazer nada. Se ele assume, ninguém pode fazer nada. Se ele assume e a assunção da culpa ela é compatível com os outros elementos de prova, infelizmente, a gente não pode fazer nada. Ou felizmente, né? Porque a gente também... a gente tem que trabalhar em cima dos elementos de prova. Não pode ser por íntima convicção, né? Tem que ter prova, tem que ter algo mais do que convicção. E também depende da pessoa. Tem gente que é tão pressionada que ela acaba, meu Deus, não sei nem se eu fiz mesmo. Sei lá se eu tô errado. Ou então a pessoa fez e ela é tão convencida de que não fez, né? Que ela termina acreditando que não fez mesmo. Acontece. Mas se acaba não provado que ele é inocente, né? Como é? Se acabar ficando provado que ele é inocente de fato, ele ainda vai continuar respondendo por outro crime, né? Que é Exato. 341. Mas aí, no caso, com ele sendo acusado, ele tem a liberdade de... vamos dizer mentir, assim, de mentir, né? Eu queria outra expressão, mas ele pode se defender de maneira ampla, né? Inclusive mentir. Ele só não pode incriminar outra pessoa. Aí é diferente. Se você incriminar outra pessoa, dizer, não fui eu, e eu só fiz isso porque eu fui, por exemplo, agredido pelos policiais. Aí é outra coisa, porque ele está eximindo a sua culpa, mas está ele está imputando um fato criminoso a outra pessoa. Aí ele pode responder por isso. Professor, eu não entendi essa diferença, não, da discussão que você estava tendo com o Saul. Em que ponto? Por que ele não pode incriminar outra pessoa? Qual seria a diferença? Porque aí já fugiria da sua autodefesa. Uma coisa é você dizer o seguinte: bom, não fui eu, porque nesse dia eu estava na casa da minha namorada, né? Outra coisa é você, não fui eu, mas eu vi que
que foi Godoy, né? Para ficar aqui só nas famílias sabugentas. Você não estaria Seria tipo denunciação caluniosa? Exatamente. Aí você poderia, se for mentira, né, você poderia responder pela denunciação caluniosa. Ah, entendi. Não é simples autodefesa. Você está imputando o fato criminoso a outra pessoa. E aí pode haver investigação agora em relação a essa outra pessoa. É grave, né? Obrigada, professor. Lucas está com a mão levantada aqui. Oi, professor. Eu acho interessante o que o senhor está abordando na questão da psicologia, não só na psicologia do culpado, né, mas na psicologia dos operadores do direito. A Clarice Lispector, eu gosto muito dela, ela foi formada em direito, né, e quando ela estava na faculdade, ela escreveu um trabalho que era o Fundamento do Direito de Punir. E nesse trabalho ela fala 3 coisas muito importantes. Uma delas é que não há o direito de punir, há apenas o poder de punir, Sim. que é os operadores do direito, e que esses operadores do direito, o crime, ele é o mais instável e relativo da mente humana. Então, esses operadores do direito, eles não são imunes a isso. Os juízes, os procuradores, os promotores, eles não são imunes a essa questão diferente, que não é um processo normal, não é um processo diário, lidar com crime, lidar com punições. Então, os operadores de direito, eles não estão adeptos a isso. E quando você considera o direito a norma, o que está escrito, a gente aprende o que está escrito, a gente também não aprende a interpretar as pessoas que estão lendo esse direito, utilizando esse direito. E aí, quando ela fala que não há o direito de punir, que há o poder de punir, é porque a mente humana, ela muitas vezes perde no trabalho que ela faz. E aí é uma coisa que é importante também frisar essa psicologia dos operadores. Excelente, Lucas. Eu até, na minha ignorância, não sabia que ela tinha escrito algo tão específico sobre direito, né? Talvez não seja o melhor da obra dela, mas eu acho interessante a gente buscar esse. Até vou procurar depois para ler, né? Até porque é a minha atuação assim, mais direta daqui na promotoria. Mas o que é que eu tenho gostado assim, das nossas discussões, pessoal? Eu estou vendo que vocês veem coisas muito diferentes. Que bacana, continue assim para sempre na sua vida, né? Não se detenham apenas ao direito. Porque só o direito sozinho é meio chato. Eu vou até confessar para vocês. O que dá brilho, o que dá encantamento ao estudo do direito é a gente imaginar o direito dentro da sociedade. É um direito vivo, não é um direito preso em normas jurídicas frias, né? É um Professor, direito construído. Uma pergunta bem pessoal. O que levou o senhor a cursar direito? Rapaz, o povo dizia que eu tinha fazer igual a Pedro, né? O povo dizia que eu tinha, pelo meu jeito, assim, isso aqui acho que vai ser juiz. Diziam até que eu ia ser juiz, né? Porque eu sou mais calado e tal. Como é importante a gente desfazer também alguns estereótipos. Porque eu tenho colegas muito diferentes um do outro, né? Tem uns mais comunicativos, uns mais retraídos, né? Uns mais expansivos. E assim é a nossa sociedade, né? Tão plural, né? Para a gente caber dentro do estereótipo. Mas eu tinha pessoas próximas que fizeram direito e assim, não muito próximo. Meu pai é dentista, minha mãe é médica, mas eu tenho um primo que na época era juiz federal, e aí, inclusive, fui estagiário na Justiça Federal e tal, e me mirava muito no exemplo dele, né? No exemplo de ser humano e de profissional também. Ele, de alguma forma, me serviu e serve até hoje como exemplo, né? Mas, e eu gostava, assim, sempre gostei de Sherlock Holmes e terminei assumindo a função de investigador, de alguma forma, né? E essas coisas que terminam formando... Eu sabia que eu não podia atuar na área médica. Eu sou muito agoniado com esse negócio de sangue e tal. Não ia ter essa frieza, sabe? Mas dentro da área jurídica eu sempre
sempre gostei de ler e tal, enfim, mas é uma coisa bem particular, cada um é tocado de uma forma diferente, né? E hoje em dia, o que o senhor, tipo, o que te motiva a continuar sendo jurista e agora atuando no Ministério Público? Rapaz, hoje eu sou absolutamente apaixonado pelo meu trabalho, né? Talvez de maneira mais efusiva do que em toda a minha carreira. Hoje, na promotoria criminal, por incrível que pareça, eu realmente me sinto plenamente, 100% realizado. Já tive atuações assim mais difíceis, mais penosas. Claro que a gente tem todas as dificuldades também na área criminal. Existem questões que nos esgotam, nos afligem, né? Mas eu gosto de estudar criminologia, política criminal, direito penal, processo penal. Hoje eu me encontro plenamente realizado. Posso me cansar daqui a alguns anos e aí buscar outro caminho, né, dentro do Ministério Público, tem tanta coisa diferente. A colega nossa aqui, que é promotora criminal mesmo, ela vai fazer uma permuta com o promotor de família. Vai trabalhar uma situação em áreas totalmente diversas, né? Mas, assim, às vezes a pessoa cansa, quer fazer um arejamento, até para a promotoria, ela é importante, né, para esse arejamento. Então, sugerindo um pocket show aqui no primeiro churrasco da turma, né? Professor, mas no processo penal a pessoa se encontra mesmo. Eu gosto demais, realmente. E assim, eu sei das dificuldades, sei que a gente está lidando com a liberdade, né? E cada atuação que eu tenho, eu penso muito nisso também, né? De me colocar no lugar do acusado. Obviamente, não numa situação de compreender tudo, perdoar tudo, de entender tudo, mas de tentar dirigir a punição que caberia a ele de maneira adequada, ou na medida adequada, né? Mas vocês vão ver chamamentos diversos, né, pelas mais diversas razões. Como ela? Professor, com questão do envolvimento, eu sou uma pessoa muito intensa. E mesmo a área que eu queria, que era medicina, eu ficava pensando, meu Deus, no dia que eu perder um paciente, eu acho que eu morro junto. Então, eu fico pensando, como é que o senhor não se envolve ou se envolve, mas como é que o senhor faz? Eu me envolvo, mas a gente tenta também abstrair um pouco, né, desse sofrimento. E, eventualmente, se a gente se arrepende de alguma atuação, a gente toma como lição, né, para que a gente não erre mais, porque erro já cometi muitos, né? Mais alguma coisa sobre psicologia? Ou alguma pergunta pessoal? O senhor conhece a obra do Aury Lopes? Ixi, eu gosto demais de Aury Lopes. Eu fiz uma especialização em Direito Penal pela PUC do Rio Grande do Sul, recentemente, né, depois que eu vim para a promotoria. E ele foi professor de uma disciplina excepcional, né? Então, tudo que vocês forem participar... Ele é absurdo, né, professor? Excepcional. Ele escreve também de uma maneira muito clara, muito direta, descontraída, e as palestras dele são excepcionais. Eu li a introdução ao processo penal dele, introdução crítica. É muito bom esse livro. Eu acho que foi o que me motivou a estudar mais processo penal, foi esse livro dele. Antes eu tinha contato com os doutrinadores bem ortodoxos, assim, Damasio, Mirabete, Fernando Capês, aí chegou a Aury Lopes e eu me apaixonei, é bom demais. Quem quiser, e é um livro que é bem acessível, né? Quem quiser já começar a estudar. Ótimo. E eu até recomendo vocês vão encontrar várias palestras dele no YouTube também, né? Agora, os promotores não gostam muito, não. Ele é muito, assim, muito advogado de defesa, né? Então, alguns têm algumas restrições. Eu admiro demais, porque é um trabalho sério. E assim, eu também... A própria teoria da penal. Exato. A gente tem que acabar com essa história de o promotor, o Ministério Público, querer a condenação, né, o órgão de acusação, sobre todas as evidências.
Não, a gente trabalha como promotor de justiça, mesmo que a justiça seja, se a justiça, por exemplo, for a absolvição, eu não tenho nenhum desconforto em pedir a absolvição do réu no final. Né? Muito boas indicações que vocês estão fazendo aqui, viu, pessoal? Inclusive, tipo, a promotoria seria até mais libertador do que a própria advocacia, né? Porque aí você tá, tipo, meio que vinculado ao seu cliente, se ele tá errado, se ele tá certo, você tem que sempre estar do lado dele. Exato. Já o promotor, ele pode tomar as duas posições, né? Claro, claro. Agora, o advogado também tem a opção de instruir, né, de orientar o seu cliente, dizendo, olha, não adianta de nada você negar, as provas são muito fortes. Se você reconhecer aqui, você pode ser beneficiado, inclusive, com a atenuante da confissão, né? Então, pode ser nesse sentido a orientação responsável, né, do cliente. Mas isso é uma questão que vocês vão desenvolver depois. Vamos só concluir aqui a parte da psicologia, né? No âmbito ainda da psicologia, nós temos a chamada psicologia social, né? Então, na psicologia social existe uma preocupação sobre como as pessoas pensam, como é que elas influenciam e se relacionam umas com as outras, né? Então, isso ganha, nos tempos de hoje, muita evidência, porque a gente vive num momento de profusão do conhecimento, não é verdade? Se a gente observar o efeito da psicologia social, ou o emprego da psicologia social, para influenciar, inclusive, pleitos eleitorais, a gente vai ver como é perigosa a sua utilização indevida. O caso do Brexit, as eleições de 2018, né? Toda a situação envolvendo até a própria eleição do Trump, né? A intervenção da Cambridge Analytica. O que a Cambridge Analytica fez no âmbito na casadinha com o Facebook? Utilizava a maneira como você interagia com outras pessoas, o que é que você curtia, o que é que você repercutia, né? E terminou direcionando notícias, inclusive fake news, né, notícias falsas, para você ficar ainda mais convicto daqueles seus pensamentos, né? Então, vejam, como a psicologia social ela deve ser estudada, deve ser refletida, deve ser bem empregada nos tempos de hoje, em que as nossas comunicações são cada vez mais frequentes. Certo? Alguma dúvida? E o último ramo, pessoal, é justamente a psicologia criminal. Mas a psicologia criminal, a gente vai estudar no âmbito da criminologia, que aí eu vou deixar para a próxima aula. Tá certo? Hoje já teve muita discussão, muitas indicações de livros, filmes e séries, né? E aí, pessoal, a gente conclui a aula de hoje, né? E talvez eu faça alguma aparição por aqui no carnaval, né? Na atividade assíncrona, só para que vocês não tenham saudade, senão a gente deixa só para quinta-feira mesmo, certo? O pessoal da História do Direito, provavelmente a gente vai ter uma atividade carnavalesca, né? E eu vou vir fantasiado devidamente da matéria da aula, que é Direito Romano. Na terça-feira de manhã, talvez eu apronte uma dessas. Quem sabe não sobra alguma coisa para vocês também, para a gente concluir essa matéria da relação do direito com as ciências, certo? Professor, demais, pois não. Aproveitando o espaço que você falou de direito romano, história do direito vai ser síncrona ou assíncrona? Vai ser síncrona, mas oficialmente vai ser assíncrona, mas aí eu coloco para vocês o dia exatamente que vão fazer a gravação. Quem puder participar, aí participa, certo? Porque vai ser, como a gente perdeu esse dia, e História do Direito, diferentemente de introdução, o cronograma está muito flexível, assim, não vai ter grandes problemas a gente ter suprimido a aula de terça.
Mas história do direito, não. Tem que ser um planejamento bem direitinho. Então, provavelmente eu vou precisar fazer na terça-feira essa aula sobre direito romano, para que a gente possa já ir para o medievo na terça-feira seguinte. E as atividades da semana seguem normais? Normais. Certo. E aí eu deixo um tempo maior para vocês fazerem as atividades. Tá bom, certo? obrigada. Vou concluir aqui a gravação, pessoal.